Não tem como despertar a sua melhor versão sem se escolher primeiro. Esse ano eu decidi me escolher, me apoiar, me colocar em primeiro lugar, me priorizar de verdade. Não como nos outros anos que eu sempre falava como primeira meta que ia ser me priorizar, ia ser me colocar em primeiro lugar. Mas quando estava chegando o final do ano, eu olhava para aquela lista imensa de tarefas e metas que eu não cheguei nem perto de realizar. No ano passado, eu passei por momentos bem difíceis, de uma depressão assim bem profunda mesmo. Eu pensei muito, várias vezes, em fazer isso e eu não via solução. Eu não me via melhorando, eu não me via saindo daquele buraco. E foi na última vez em que eu pensei que alguma coisa despertou dentro de mim, sabe? Porque na última vez que eu pensei em fazer isso, veio uma pergunta na minha cabeça. Por que tu tá fazendo isso? E pode parecer uma simples pergunta, mas aquilo me despertou, sabe? Aquilo despertou alguma coisa dentro de mim. E aí eu pensei, tá, por que eu tô fazendo isso? Porque naquele dia eu pensei em fazer isso por coisas externas. As outras vezes, várias vezes que eu pensei em fazer isso, quando eu estava dentro de casa, foi por questões minhas, por problemas meus, por medos, por várias e várias coisas que eu tinha que fazer, mas não conseguia fazer. Eu procrastinava, eu não conseguia focar, e aí simplesmente vinha esses pensamentos, eu ficava só na cama, por muito tempo eu ficava só na cama, não conseguia sair dali, tinha um imã, sabe, que me puxava para ali e era só onde eu queria ficar. E de lá para cá eu comecei a pensar um pouco mais em mim, sabe? Comecei a colocar no papel as coisas que eu queria alcançar. Comecei a desligar, eu desliguei a minha mente, o meu ouvido para opiniões alheias, para as coisas que as pessoas falavam de mim, para julgamento. Eu simplesmente liguei o dane-se, sabe? E eu poderia muito bem dizer, eu fiz isso, aquilo para conseguir desligar o dane-se. Eu não fiz nada. Foi naquele dia em que quase acabou tudo que uma chavinha virou, ou uma simples pergunta que veio na minha mente e que eu, de verdade, acredito de coração que foi Deus falando comigo, que foi Deus dizendo, eu quero te dar tudo o que tu quer, tudo o que tu sonha, mas tu tem que parar de olhar para os lados, olhar para mim e fazer a tua parte. E não foi do dia para noite também que eu liguei o dane-se pronto. Eu ainda passei alguns meses assim, relutante, sabe, comigo mesma, com o meu eu do passado, com o meu outro eu que queria continuar vivendo, que queria continuar me puxando para baixo, sabe, e com o novo eu, ou com o verdadeiro eu que estava despertando dentro de mim. E não é uma tarefa fácil, não é fácil você se escolher, não é fácil você se colocar em primeiro lugar, ainda mais quando a gente é ensinado a agradar. Quando a gente cresceu sendo ensinado a priorizar os outros, a priorizar as outras coisas das outras pessoas e não priorizar a gente mesmo. Precisei trocar a câmera de lugar, o celular de lugar, porque estava pegando sol. Mas voltando ao que eu estava dizendo, é muito difícil a gente se priorizar, é muito difícil a gente se colocar em primeiro lugar, porque a gente foi ensinado a agradar, a gente cresceu assim, aprendendo a agradar, aprendendo que era um insulto ou até mesmo rude a gente não agradar as pessoas, ou a gente desagradar as pessoas com as nossas opiniões ou com as coisas que a gente queria fazer para nossa própria vida. Então, sim, é muito difícil tirar essa crença da nossa cabeça, tirar isso que está enraizado na gente desde que a gente era criança. Então, a gente aprendeu que isso também era muito egoísmo, né? A gente pensar em si mesmo, pensar nas coisas que a gente gosta e no que desagrada a gente, o que não faz a gente feliz, ou falar sobre essas coisas também, que era rude, né? A gente falar sobre o que nos incomodava. Mas, desde que tudo aquilo aconteceu na minha vida, eu venho pensando que não, eu preciso me priorizar. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, e eu preciso, pelo menos por eles, sabe? Se não for por mim, pelo menos por eles eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me priorizar, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Então eu parei de me incomodar com opiniões alheias, eu parei de dar ouvidos a opiniões alheias, eu me retirei de lugares que não eram para mim, eu me retirei de grupos, de WhatsApp, de tudo, e comecei a focar na minha vida. Então eu comecei organizando a minha vida, vendo o que eu tenho pendente para fazer, e eu tinha inúmeras listas de tarefas, de coisas desde 2023, para tu ter noção. E essas listas, assim, prejudicavam muito a minha cabeça, me deixava assim muito perdida, assim, milhares de coisas para fazer, eu sempre estava assim muito sobrecarregada, sabe, pensando em inúmeras tarefas que eu tinha para fazer. Então eu fui revisar essas listas e eu vi que 90% dessas listas já não faziam mais parte de quem eu era, de quem eu sou agora. Então no começo desse ano eu parei para organizar tudo que ainda fazia sentido para mim, todas as metas que eu tinha para esse ano, parei de colocar metas assim mirabolantes também. Eu coloquei o que faz sentido e tinha muita coisa que eu botava como meta que não fazia mais sentido, porque era muito da pessoa que eu era moldada, sabe? Era muito da pessoa em que eu fui moldada pelos outros, o que eu fui moldada pelas convivências, por querer agradar. Então eu era moldada pelas pessoas que eu convivia e por mim mesma para agradar as pessoas, para ser aceita, sabe? Então eu comecei a ver que muitos dos meus sonhos ou das minhas metas não eram
muito minhas, eram mais da convivência com outras pessoas, ou até de pessoas que eu seguia no Instagram, por exemplo. E desde 2020, 2021, que eu comecei a ter mais acesso a conteúdos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que eu comecei a me conhecer. Só que essa fase de me conhecer foi gerando um certo desconforto nas pessoas, sabe? Um certo estranhamento nas pessoas. Muitas vezes elas tentavam me puxar de volta, entre aspas, né? Mas trazer de volta aquela eu que não existe mais, que não estava mais existindo. Eu me descobri muitas coisas que eu gosto, descobri roupas que eu gosto, penteados que eu gosto. Eu comecei a descobrir muitas coisas em mim que eu seguia. Antes eu seguia a manada, sabe? Fazia o que todo mundo fazia, o que viralizava, que, né, todo mundo tava fazendo, o que tava na moda. E eu fui me descobrindo e fui gostando. E uma das coisas que eu mais descobri, assim, que eu descobri e que eu mais amei descobrir é o meu estilo de roupa, assim. E eu passei a amar moda, não a moda em si, né, não a história da moda, mas me vestir bem, sabe? E me vestir como eu gosto de me vestir. E isso é tão ruim também, é tão ruim. Não é fácil. Quando você descobre o tipo de estilo que você tem, porque aí você quer comprar um monte de roupa. Eu mesmo queria comprar um monte de roupa, principalmente assim, ó, de um ombro só. Eu gosto muito com roupas com ombro à mostra, sabe? Ou assim, aquelas que são amarradas no pescoço e ficam os ombros à mostra. Eu descobri que eu amo esse estilo. E eu tinha muita roupa que eu botei fora também. Muita camiseta com estampa fofinha, muita camiseta com estampa, sei lá, de rock ou diferentona, assim. Não era meu estilo, sabe? Eu fui descobrindo que não era meu estilo, porque eu achava bonito. Então tá aí mais uma coisa que eu descobri, que nem tudo que é bonito é pra mim. Nem tudo que eu acho bonito faz sentido pra mim. Nem tudo que é belo é o meu estilo. Descobri isso também. Eu achava que toda roupa bonita era pra mim. Toda roupa bonita ia ficar bem em mim, mas não é bem assim. Fui descobrindo que eu não gostava tanto de maquiagem colorida, como eu achava que gostava. Fazia muitas maquiagens bem coloridas. Descobri que eu não gostava. Eu descobri que eu amava o meu cabelo natural. Uma coisa que eu sempre escondi. Uma coisa que eu nunca quis ter, porque, nossa, eu venerava cabelos lisos, completamente escorridos, e eu me descobri amando o meu cabelo, descobri o meu cabelo e me apaixonei por ele de verdade, como nunca tinha acontecido antes. E se escolher, quando você se escolhe, é um sentimento de liberdade tão grande, sabe? Parece que nada mais vai te impedir de conquistar o que você quer. Parece que não existe mais nada, nenhum obstáculo no caminho. Porque os maiores obstáculos são aqueles aqui dentro. São aquelas crenças que a gente tem, que a gente não é capaz, que a gente não merece, ou que a gente não pode se escolher, que é errado. Enfim, o medo também. Ai, medo, tenho medo de não dar certo. Não é o medo de não dar certo que a gente tem. É o medo de dar certo. O medo que a gente tem é o medo de dar certo. É o medo de dar muito certo e não saber lidar, não ter estrutura para lidar com aquilo. Eu fui descobrindo isso em mim, porque muitas oportunidades surgiram para mim de trabalho, né? Eu não falei, mas eu trabalho mais na área do design e apareceram muitos projetos para mim de design para redes sociais e eu aceitava e recuava. Eu aceitava e depois recuava. E sempre quando eu recuava, eu me sentia tão confortável, sabe? Ai, que quentinho aqui. Era tão confortável. Mas eu fui vendo que esse conforto era falso, era um falso conforto, sabe? Era a minha mente, eu antiga, dizendo, finalmente voltei pra mim. Não era a minha eu nova que queria novos ares, que queria conquistar muitas coisas, que queria crescer, sabe? Mentalmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, profissionalmente. Não era essa eu, sabe? Era outra eu, finalmente, quase que ela me abandonou, sabe? Era tipo isso, quase que ela me deixou. E eu fui descobrindo isso aos poucos. Eu achava que era medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo de não dar certo, ou de não gostarem, mas eu fui me descobrindo cada vez mais capaz, sim, sou capaz, sim. E o medo era de dar certo, era o medo de dar muito certo, era esse o meu medo. E pode parar para analisar os medos que você tem, que eu tenho quase certeza que o teu medo também é de dar muito certo naquilo que você tanto procrastina para fazer. E aquela minha antiga eu fazia de tudo para agradar todo mundo, fazia de tudo para ser aceita, fazia de tudo para as pessoas gostarem de mim, até eu descobrir que eu precisava primeiramente eu gostar de mim, até eu entender que primeiramente eu que tinha que me amar, porque aí pessoas certas vão ser atraídas pela gente, porque aí a gente se ama, a gente se conhece, a gente tá botando para fora aquilo que a gente realmente é. Então a gente vai conectar com pessoas que são parecidas com quem a gente realmente é, e não com pessoas que a gente se moldou para ser aceita, para, né, ter amizades. E a gente vai se conectar com pessoas que realmente são para nós, e não aquelas pessoas que te excluem, que não te querem por perto, o que você faz de tudo para agradar, e mesmo assim nunca é suficiente. A gente tem que entender que nunca vai ser suficiente. Não importa tudo que a gente faça para agradar as pessoas. Eu já fiz de tudo para agradar pessoas, tanto em relacionamentos amorosos, quanto em relacionamentos profissionais, de amizade, da própria família, e nada é suficiente. E não importa o quanto você explique das suas dores, das suas situações, das coisas que você viveu, dos motivos, ninguém se importa. Ninguém se importa com a tua versão, com o teu lado da história. Então, sim, se for preciso a gente ser o vilão da história de alguém, pra gente ser o herói da nossa, que assim seja. Eu decidi que vai ser assim esse ano. Então,
que assim seja. E eu comecei a pensar muito também no que eu queria deixar para os meus filhos, sabe? O que eu quero deixar de ensinamento para os meus filhos? O que eu quero que eles vejam que a mãe deles faz para eles fazerem também no futuro? E eu pensei, não, eu não quero ver minha filha tentando agradar todo mundo para ser aceita. Eu não quero ver o meu filho fazendo também tudo para ser aceito, se moldando, se tornando outra pessoa para ser aceito. Isso também foi um pensamento que foi me ajudando nesse processo. Troquei de lugar de novo porque tava ficando muito escuro. Eu acho que é isso, sabe? O que eu queria falar aqui nesse primeiro vídeo. Eu sempre fui uma pessoa que tentava agradar todo mundo, em todos os tipos de relacionamento, e sempre tentava me encaixar. E esse ano eu decidi me escolher. Esse ano eu decidi que eu ia fazer por mim, pelos meus filhos, pela minha família e por mais ninguém, sabe? E eu decidi que não importa o que falem, não importa o que pensem, se vão aprovar, se não vão aprovar, não importa nada disso. O que importa é o que eu quero pra mim. E eu vou fazer acontecer. Esse ano eu vou chegar o mais perto possível da minha melhor versão. Eu vou fazer tudo aquilo que eu realmente sempre quis fazer por mim. E eu quero ajudar outras mulheres também a despertarem a melhor versão, a se desprenderem desse medo de não agradar, desse medo de julgamento, desse medo, dessa culpa por escolher a si mesma, sabe? Eu ainda tô longe de onde eu quero estar. Eu ainda tô longe da mulher que eu quero me tornar, da mulher que eu quero despertar, que tá aqui dentro de mim, sabe? Mas eu já tô bem longe da mulher que eu era. Eu já melhorei muito, eu já mudei muito. Eu tô bem longe já da mulher que eu era e que foi moldada para agradar todo mundo, que tinha medo de ser quem era, tinha medo de buscar as próprias coisas, os próprios gostos, sei lá, a própria profissão, porque até nisso eu não agradava nem na profissão que eu escolhi para mim. Mas, enfim, eu espero que esse vídeo tenha tocado em ti de alguma forma, que tenha despertado alguma coisa aí, alguma pergunta dentro de você. Será que eu tô vivendo o que realmente quero viver? Será que eu tô sendo eu mesma? Será que as pessoas que eu escolhi à minha volta para agradar são as minhas pessoas? São pessoas para mim que merecem ter eu na vida delas? Então, é isso. Bom, eu não me apresentei, né? Eu me chamo Hannah, eu tenho 31 anos e tô começando agora a minha vida, então não tem idade para começar uma vida de novo, uma vida de verdade, uma vida para você, que você vai estar vivendo para você. E eu sou mãe de 2, eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 7 anos, e eu sou noiva do meu marido, noiva do meu marido. Mas a gente mora junto já tem uns anos, né? Mas a gente é noivo, a gente pretende se casar. Mas é isso, gente. Se vocês querem mais conteúdos como esse, querem acompanhar essa minha jornada de transformação, de coisas que eu estiver aprendendo, né? Porque tudo que eu estiver aprendendo eu vou trazer aqui. Eu também tô lá na minha outra rede social. Vou deixar os arrobas aqui das minhas outras redes, porque eu bloqueei todo mundo lá e comecei um perfil do zero, porque não fazia mais sentido eu continuar no meu perfil atual que eu tinha com pessoas que não vão mais me conhecer. Eu via muita gente visualizando tudo e também não interagindo em nada, então eu comecei um perfil do zero para me conectar com pessoas que realmente queriam acessar esse conteúdo, que realmente queriam aprender, ouvir, falar sobre. Então é isso, se quiser me acompanhar lá nas outras redes, eu vou deixar o arroba aqui. Enfim, esse foi meu primeiro vídeo, eu espero melhorar nos próximos. Eu sempre sonhei em ter um canal no YouTube e também o medo me colocava para longe desse sonho. E quando eu comecei a me escolher, isso voltou à tona, esse sonho voltou à tona. Então eu tô aqui dando o primeiro passo e esse ano vai ser muito incrível. Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo, não sei como eu me saí, me dediquei ao máximo, porque eu só gravei já vídeos pro Instagram, pro TikTok, né? Esse foi meu primeiro vídeo de muitos, porque eu vou trazer muito conteúdo aqui nesse canal. Então, se você quer acompanhar essa jornada, se você também tá nessa fase, quer trocar experiências comigo, deixa nos comentários e se inscreve aqui no canal para acompanhar essa jornada e também para receber novos conteúdos sobre esse assunto, sobre desenvolvimento pessoal feminino, sobre autocuidado, sobre consciência, sobre despertar, né, de si mesmo. Enfim, eu vou trazer muitos conteúdos sobre isso. Então, se inscreve aqui no canal, deixa algum comentário aqui para mim, se você tem alguma sugestão. E é isso. Beijo.